Boa tarde, meus amorecos, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar o livrinho de arte, a unidade 4, né? Aqui tem uma partitura, uma imagem de uma partitura, que vocês aprenderam lá nas notas musicais, né? Na aula passada. E vamos dar continuidade nessa unidade, falando era uma vez, né? Era uma vez. Quando a gente ouve isso, a gente sabe que a gente vai ouvir uma história, né? Uma historinha sobre alguma coisa. A arte de contar história. Eu preciso ser escritora, contadora de história. Não, né? A nossa imaginação nos faz levar a lugares que nunca fomos, né? E quando a gente ouve alguém contando uma história pra gente, a gente fica preso, né? Prestando atenção. E como é gostoso ouvir, né? E aqui a gente tem a imagem que devem acontecer na sua casa, né? É a mãe, na hora da criança dormir, foi ler um livro para ela. Contar uma história, falar algo. Professora, é possível a gente ouvir histórias verdadeiras e histórias inventadas? Sim, né? Nós temos histórias inventadas e histórias verdadeiras de algum acontecimento da nossa própria vida também, né? E aqui no livro fala a arte de contar história. Contar história é arte? É, né? Você está trazendo a imaginação do outro, aquilo que você quer que ele entenda. Na arte pode ter emoção, né? Na arte de contar história pode ter momento trágico, suspense, né? Então, quando você começa a contar, você também vive a história. E no passar do final das páginas do livro, vem falando, inventando e contando história. Nada mais é que um livro, né, cheio de imaginação. Dentro desse livro tem o quê? Uma árvore, um carro, né? Uma casa, pontos de iluminação, né, de invenções. Nós temos as crianças, o computador, a imagem de um porquinho, tudo isso está incluído dentro do inventar. Quando eu invento a história, eu escrevo a história, eu conto a história, eu estou contando e estou também imaginando. Como será que a pessoa que está ouvindo a minha história vai reagir? E no final desse conto, a gente consegue ter a expressão de sorrisos, de tristeza, de alegria de quem ouve. Não é assim na nossa sala de aula? Quando a professora dá uma folhinha para você lá com a sua produção de texto, você vai inventar, você vai contar, você vai ilustrar, né? E o que acontece quando a professora manda ir lá na frente ler para a turma? É muita vergonha, ficam pálidos, com sonorese, envergonhados. Por quê? Porque ele inventou, né? E quando a gente inventa uma história, a gente quer que o outro acredite, tem um bom final. E isso é maravilhoso. Você ter a facilidade, muitos têm, né, a facilidade de escrever e outros não. Mas isso vai se desenvolvendo aos poucos, né? E esse livrinho de arte trouxe essa ideia e essa possibilidade de vocês construírem a própria história. E aqui tem algumas atividades, né? Só que na página 35 vem falando para vocês organizarem em grupo. E infelizmente a gente não pode, né? Eu tenho que fazer essa atividade, professora? Sim. Você faz a sua atividade. E
quando a gente retornar, a gente forma esses grupos, né? Cada um com as suas historinhas e a gente vai fazer esse trabalho, tá bom? Assim a gente encerra a atividade de arte e a gente encerra também com algumas atividades que vocês vão terminarem. A gente vai até a página 39. Terminem devagar, pintem bem bonitinho e se organizem, tá bom? Fiquem com Deus, tá? E espero que essa semana que a gente teve esse encontro, né, em vídeo aula, tenha matado um pouquinho da saudade, tá bom? Beijo!